Boa tarde, gente, os alunos da elétrica. Então, vamos agora começar a estudar um pouco sobre as chamadas medidas de dispersão e que são, de certa forma, medidas que têm como objetivo verificar o quanto que os dados estão dispersos, como o próprio nome diz, dispersos ou espalhados, né, em torno de algum valor. Mas em torno de que valor? Em torno da média aritmética, tá? Poderia ser em torno da moda, da mediana, mas não é. É em torno da média. Tradicionalmente, as medidas de dispersão ou de variabilidade mede a dispersão dos dados em torno da média. A primeira medida que nós vamos analisar aqui, vocês já conhecem, é a tal amplitude de variação, o R, o range, não é? É a amplitude total, a amplitude amostral que nós vimos lá atrás, quando aprendemos a construir as tabelas de frequências em intervalos de classe, que é, na verdade, a diferença entre dois valores apenas, os dois valores extremos da distribuição. Então, o R, o range, é igual o valor máximo menos o valor mínimo, ou o maior valor menos o menor valor. Muito bem. Tem uma vantagem, é muito simples e muito fácil de calcular. Qualquer um sabe fazer essa conta de subtração, né? Mas tem uma desvantagem, porque essa medida ela é inadequada para medir variação ou variabilidade dos dados. Por que que ela é inadequada? Porque ela não considera a totalidade dos dados, como a média, por exemplo, faz. Ela considera tão somente os dois valores extremos, ela é completamente cega ao que ocorre entre o menor e o maior valor. Então, ela não é adequada, muito adequada para ser utilizada como medida de variabilidade. Contudo, na indústria, por exemplo, onde tem os tais controle de qualidade, onde as amostras são bem pequenas, lá tem amostras de tamanho 1, tamanho 2, 3, máximo 5. Então, lá na indústria, no chamado chão de fábrica, onde os funcionários não têm muito estudo, ela é utilizada, essa amplitude é utilizada no lugar do desvio padrão, que a gente vai ver já já, porque ela é muito fácil de calcular, o desvio padrão talvez não seja tão simples assim. Mas fora isso, quase ninguém usa a amplitude de variação como medida de dispersão, mas ela é uma medida de dispersão, tá? A segunda medida que nós vamos utilizar, que é, na verdade, a nossa principal, é a variância, também conhecido como desvio quadrático médio, ou média dos desvios elevado ao quadrado. Então, a variância nada mais é do que uma média dos desvios elevado ao quadrado. Esses desvios eles são calculados em relação à média aritmética, tá? Aqui, ó. Um desvio é o xi menos a média. Nós temos aqui. E o desvio quadrado é o xi menos a média, evidentemente, tudo isso elevado ao quadrado. Agora, por que é ao quadrado e por que não aqui? É simples, porque a variância nada mais é do que o cálculo de média, média dos desvios elevado ao quadrado. Se esse desvio não fosse elevado ao quadrado, fosse aqui, por exemplo, a média tem que somar todos os valores e dividir por n. Então, a soma desses desvios aqui, olha, vai dar sempre zero. Tem como a gente demonstrar matematicamente que a soma desses desvios, se não estiver elevado ao quadrado, vai dar sempre zero. E aí não faz sentido você somar alguma coisa e utilizar como uma estatística para medir variabilidade, sabendo que isso vai dar sempre zero. Então, isso não é muito lógico, né? Não é muito lógico. Foi tentado outras formas de fazer isso. Por exemplo, ao invés de elevar ao quadrado aqui, desvios antes de elevar ao quadrado, tentaram trabalhar com módulo, um módulo de xi menos x barra. A soma dos módulos também não vai dar zero, porque mesmo que o desvio seja negativo, o módulo vai ficar positivo, né? O módulo de um número é sempre aquele número positivo. Então, se o número é positivo, soma de coisas positivas vai ficar tudo positivo. O problema é que o módulo não é muito fácil, muito simples de trabalhar matematicamente falando, além do que
essa estatística chamada desvio modular, ela não satisfaz algumas propriedades matemáticas que precisaria satisfazer. Então, os estatísticos abandonaram essa questão do módulo e fizeram então a medida, ou estudaram e adotaram a variância como medida de variação, fazendo os desvios elevado ao quadrado. Porque elevando ao quadrado, isso aqui então não tem perigo de a soma dar sempre zero. A não ser que todos os x sejam iguais. Mas como eu já disse para vocês, uma amostra assim, onde todos os x são iguais, você pode descartar, não tem muito valor, né? Então a soma disso aqui não vai dar zero, mas gera um problema. É que como foi elevado ao quadrado, então a variância vai dar sempre para a gente, o resultado dela é alguma coisa elevado ao quadrado. E muitas variáveis não faz sentido você ter ela elevada ao quadrado. Alguns fazem, por exemplo, a área, se for em metro, metro ao quadrado, tudo bem. Mas se for volume, metro cúbico, centímetro cúbico, não faz sentido estar ao quadrado. Se for a coisa linear, uma reta, não faz sentido estar ao quadrado. Então isso é um problema que a variância introduz. Ela resolve o problema da soma disso aqui não ser zero, resolve o problema de não ser coisas difíceis, como a coisa do módulo, e também de não satisfazer propriedades. Ela satisfaz todas as propriedades que se desejam, contudo, tem essa questão de nos dar resultados elevados ao quadrado. Mas esse resultado ele é selecionado, ele é solucionado introduzindo uma nova estatística, uma nova medida de dispersão muito conhecida, que é chamado desvio padrão, que foi introduzido justamente para tirar a raiz quadrada dessa estatística aqui, para trazer unidade de medida para o mesmo nível, para a mesma medida que a variável em estudo, tá? Então, geralmente a variância amostral, claro, a gente raramente vai usar a variância da população, ela é representada pela letra S elevado ao quadrado, isto é, S quadrado. Pela definição, então, fica claro que a variância é a soma, é a média de desvio quadrado, então ela pode ser representada por essa expressão aqui, né? S ao quadrado é igual a soma aqui dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1. Esse n menos 1 aqui é uma correção que é feita porque usa a amostra. Depois, mais na frente, eu falo sobre ele, porque desse n menos 1, tá? Um exemplinho aqui, então, para verificar, no caso da variância, eu tenho aqui uma amostra de apenas 5 valores, que diz respeito a perímetro cefálico de 5 bebês recém-nascidos, tá? Foi medido em centímetros. Então, coloquei aqui na tabela, na primeira coluna, os valores ali da nossa amostra, os perímetros cefálicos, tá bom? Aqui nós temos a média desses, só somar esse aqui e dividir por 5, está aqui a média desses valores. Aqui nós temos então o x menos x barra, que são os desvios, está aqui nessa coluna, ok? Aqui nós temos os desvios. E como a soma desses desvios dá sempre, como a soma desses desvios dá sempre zero, aqui está, olha. Eu somei todos eles zero. O que eu faço então? Elevo esses desvios ao quadrado. Lá está. Desvio ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, o que era negativo, ele fica positivo. Olha só. E então, quando eu somo coisas positivas, olha o que eu obtenho. O valor maior do que zero. Então a variância, pela definição, o S quadrado é a soma dos desvios ao quadrado sobre n menos 1. Nosso n é 5, menos 1 fica 4. Então 9,2 sobre 4, que dá 2,3 centímetros ao quadrado. Que não faz sentido para o caso aqui, porque o perímetro, a unidade de medida do perímetro, no caso aqui centímetro, tem que ser centímetro, não pode ser centímetro quadrado. Mas então a gente vai, mais à frente, introduzir já o desvio padrão para corrigir, para trazer essa unidade para centímetro. O que é que isso aqui quer dizer para a gente? Isso quer dizer que esse resultado de 2,3 está indicando, em média, que os quadrados, os desvios de cada observação em relação à média aritmética estão afastados da média. Ou seja, isso nos diz o quanto que os dados estão próximos daquela média 32,4 ou o quanto eles estão
afastado daquele valor. Tá? Aqui nesse momento não dá para a gente saber por esse valor aqui, 2,3, se isso está perto ou longe. A gente não consegue definir isso olhando simplesmente aqui. Mas nós vamos introduzir outra estatística que vai tratar dessa questão e vai solucionar isso aí para a gente. Tá? Então, resumindo, a variância é a soma dos desvios ao quadrado sobre n-1, no caso 2,3 centímetro quadrado, dividido por n-1. Então, como eu disse, esse n-1 é uma correção que é feita para a amostra. O pessoal chama de grau de liberdade, n-1 grau de liberdade. Não tem muito objetivo explicar para vocês aqui, falar sobre o que é ou o que são esses graus de liberdade. Basta saber que a variância aqui se divide por n-1, que é uma correção feita para a amostra. Claro que a amostra grande, acima de 40, 50, enfim, 100 valores, tanto faz dividir por n ou por n-1, isso não vai alterar o resultado, tá? Então, como a variância nos forneceu um resultado elevado ao quadrado, que não faz sentido, é introduzido agora, então, o desvio padrão. E o desvio padrão, ele nada mais é do que a raiz quadrada positiva da variância. Tá? Então, por isso que a variância ela é uma medida de dispersão, digamos, absoluta, porque ela é sempre positiva. Você jamais vai obter variância negativa, porque é a soma de coisas positiva, a soma de desvios positiva. Então, o que é ser positivo é valor absoluto, tá? Então, quando eu tiro a raiz quadrada da variância, eu tenho o desvio padrão. Aqui está. Então, dp, ou seja, o desvio padrão de x, é igual... Esse é o símbolo do desvio padrão, S. Raiz quadrada, então, da variância. Isso aqui você não vai cortar esses dois com os dois, não. Isso aqui é um símbolo, né? Então, o que está dentro da raiz aqui é o símbolo da variância. Que no caso nosso aqui, o resultado dela, olha, 2,3. Tirando essa raiz, dá 1,52 centímetros. Olha só. A unidade agora aqui é em centímetros, a mesma lá do perímetro que foi medido originalmente, ok? Eu vou apresentar aqui para vocês uma fórmula alternativa, mais interessante, para você calcular a variância, que é essa daqui, olha. Aparentemente ela é uma fórmula maior, enfim, mais trabalhosa, mas lembre-se que todos esses valores que estão aqui, você retira da tabela de frequência, tá? Tudo isso você coloca lá na tabela de frequência e calcula muito facilmente esse valor, a variância, utilizando essa fórmula aqui. Eu, particularmente, prefiro usar essa daqui do que essa aqui de cima, porque aqui em cima, se for muitos valores de x, e média o valor fracionário de x também, então você vai fazer subtração de valores fracionários, levar ao quadrado, depois somar isso. Então aqui pode dar muito mais trabalho do que aqui. Aqui é mais interessante você trabalhar por aqui. Eu prefiro essa fórmula aqui, mas é questão de gosto. Qualquer uma das duas vai dar certo, tá bom? Uma segunda medida, agora a terceira medida de dispersão, que é o chamado coeficiente de variação, eu vou deixar para ficar no próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, porque o nosso vídeo não pode ser grande, porque senão não conseguimos levá-lo para o YouTube, tá bom? Então paramos por aqui. Próximo vídeo eu vou falar sobre o coeficiente de variação.